Olá a todos, o meu nome é Isabelle Statulober Lopes Toledo. Eu sou aluna da Uniswan, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e hoje nós temos uma aula de modelo de entidade e relacionamento. O modelo de entidade e relacionamento é uma forma de representar estruturas de dados de maneira visual e conceitual. Ele foi proposto pelo Dr. Peter Shen em 1976 e serve para identificar os elementos importantes de um sistema. Esses elementos que a gente vai ver no próximo slide, como a entidade, os atributos, os relacionamentos, e como a gente disse anteriormente, ele é utilizado na etapa do modelo conceitual do banco de dados. O MER ele tem a sua representação gráfica, que é o diagrama de entidade e relacionamento, conhecido como DER, que utiliza símbolos específicos, como retângulo para a entidade, elipse para os atributos, losangos para os relacionamentos, para ilustrar a estrutura do banco de dados e ficar de forma clara e visível para todo mundo. E a gente conseguir desenvolver tendo noção do que estamos fazendo. Aqui a gente tem um pequeno exemplo de como a gente coloca a entidade, os atributos e o relacionamento, todos eles nos seus formatos, e são esses elementos que a gente vai ver agora os seus detalhes. Entidades, parte importantíssima para a gente entender melhor como funciona o modelo de entidade e relacionamento. Aqui a gente vai ver o que é, sua representação e os tipos de entidade. As entidades são uma representação de um objeto real. Esse objeto real é algo que existe aqui no nosso mundo, sendo cliente, produto, temos como outros exemplos ali alunos, professor, livro, entre vários outros exemplos. Ou o conceitual, que ele existe da interação entre ou com as entidades físicas. Nós temos ali os tipos de entidade, que são as entidades forte, fraca e associativa, que a gente vai ver mais para frente o detalhe de cada uma, e a representação gráfica, que é o retângulo. Bem simples, bem tranquilo, vamos entender os tipos de entidade. Então, pessoal, entidade forte. Entidade forte é uma entidade independente. Ela tem como característica a chave primária própria, que é uma maneira de identificar. Temos alguns exemplos ali, como aluno, produto e cliente. Como exemplo de chave primária, para o aluno, por exemplo, nós temos a matrícula. Para o cliente, o ID do cliente, para o produto, o ID do produto. Isso faz com que seja uma entidade forte. O que difere a entidade forte da entidade fraca é que a entidade fraca é uma entidade dependente. Ela precisa de uma entidade forte para ser identificada e tem como característica não ter uma chave primária. Ali a gente tem como exemplo o item pedido. O item pedido ele depende de uma entidade pedido e de uma entidade produto. Se não houver essas entidades, não vai fazer sentido existir item e pedido. Entidade associativa é uma entidade usada para representar um relacionamento de muito para muitos, que nós vamos ver mais para frente, entre duas entidades fortes, quando o relacionamento precisa ter atributos próprios. E nesse exemplo da matrícula, a gente consegue ver exatamente isso, onde nós temos como entidade aluno e curso, e entre eles a matrícula, e que ela exige seus atributos próprios, como a data de matrícula e a nota. E nós temos como representação o retângulo e um losango por dentro. Na entidade fraca, sua representação são dois retângulos, e na entidade forte a gente mantém o retângulo padrão normal. Um atributo é uma característica ou propriedade de uma entidade ou de um relacionamento, que descreve algum dado sobre ela. Nós temos como exemplo ali o aluno. O aluno tem como atributo o nome, a idade e a matrícula. Pode ter outros atributos, como o nome dos pais, histórico escolar. Todo dado relacionado a ele
é um atributo? Nós temos a representação do atributo como a elipse, e ao lado nós vemos os tipos de atributo. Temos o simples, o composto, o multivalorado, o derivado e o chave, que nós vamos ver os detalhes agora. Tipos de atributos. Aqui nós temos o atributo simples, que é um atributo que não pode ser dividido em partes menores. Ou seja, a gente tem como exemplo ali o CPF. Mais à frente, vendo o atributo composto, vai dar para entender melhor o que seria não dar para dividir em partes menores. O atributo simples e o composto, eles são caracterizados pela elipse normal, sem nenhuma característica diferente. Vendo ali o atributo composto, diz o seguinte: ele pode ser dividido em subatributos, cada um com seu significado próprio. Então, nós temos ali como exemplo o endereço, que também precisa ter a rua, o número, o bairro, cidade, CEP, estado, país e por aí vai. Então, no caso do atributo simples, isso não seria possível, porque o CPF ele não tem essas variações, essas subdivisões. Já o atributo composto, ele tem. Então, o endereço se caracteriza perfeitamente como um atributo composto. O atributo derivado é um atributo que ele pode ser calculado a partir de outro. Nós temos exemplo ali como a idade, que o sistema pode calcular com base na sua data de nascimento e também a data de cadastro. A sua representação é através da elipse, porém com pontinhos, então fica um pouquinho diferente. O atributo multivalorado é aquele que pode ter mais de um valor para a mesma entidade. Como assim? A gente tem como exemplo ali o telefone e o e-mail. Eu tenho apenas um telefone, mas eu tenho mais de um e-mail. Você pode ter dois, pode ter também um telefone fixo, entre outros. Atributo-chave. O atributo-chave está atrelado à chave primária. E a gente tem como exemplo ali o CPF, matrícula e o código de um produto. Relacionamento é a ligação entre duas ou mais entidades que mostra como elas se associam no mundo real. Os relacionamentos são representados por um losango ligado às entidades com linhas. Então ali a gente vê um exemplo de um aluno se matricular em um curso. A matrícula seria esse relacionamento. Ali a gente tem a representação, que é o losango, e os tipos de relacionamento. Ali nós podemos ver o binário, tem um pequeno exemplo, onde a entidade é o empregado e a outra é o departamento, e o relacionamento entre elas é a trabalha. Já no ternário, envolve 3 entidades ao mesmo tempo. É um pouco complexo, porém aparece de vez em quando. E o nário é um caso mais raro, onde envolve mais de 3 entidades ao mesmo tempo. A cardinalidade define quantas instâncias de uma entidade podem se associar a quantas instâncias de outra em um relacionamento. É fundamental para definir as regras do sistema. Aqui nós podemos ver o 1 para 1, onde cada instância de uma entidade se relaciona com no máximo uma instância da outra, e vice-versa. Como exemplo, nós temos aqui o funcionário, o crachá, seu relacionamento sendo utiliza. Um funcionário utiliza apenas um crachá. E um crachá pertence apenas a um funcionário. Então, a gente percebe que esse modelo de entidade de relacionamento tem como cardinalidade 1 para 1. 1 para muitos. Uma instância da primeira entidade se relaciona com várias da segunda, mas a da segunda entidade se relaciona apenas com uma da primeira. Temos como exemplo aqui o autor, o livro e como relacionamento escreve. O autor pode escrever vários livros, mas o livro só pertence a um autor. Muito para muitos é onde várias instâncias da primeira entidade se relacionam com várias da segunda. Nós temos como exemplo aqui o ator, que pode atuar em vários filmes, e o filme que pode ter vários atores.
Então, pessoal, agora que nós vimos as características, os elementos do modelo de entidade e relacionamento, nós vamos partir para os exemplos. Aqui nós temos um exemplo do 1 para 1, onde a situação é o seguinte: cada paciente tem exatamente um prontuário, e cada prontuário pertence a um único paciente. Então, nesse exemplo, primeiro vamos identificar quais são as entidades. Através do retângulo, nós vemos que o paciente é uma entidade, prontuário é outra. Pelo losango, nós entendemos que possui é o relacionamento entre eles, e os elipses em cada entidade são seus atributos. Então, ali nós temos como atributo o ID do paciente, nome completo, data de nascimento. Do prontuário, nós temos o ID do prontuário, histórico médico e as alergias. Nessa situação, a cardinalidade, como a gente viu ali em cima, é 1 para 1. Um paciente possui apenas um prontuário, e um prontuário pertence apenas a um paciente. Pessoal, no segundo exemplo, nós vamos ver uma situação de 1 para muitos, em que um professor pode lecionar várias disciplinas, mas cada disciplina é ministrada por um único professor. Então, vamos fazer como a gente fez no exemplo anterior e começar identificando as entidades. Através dos retângulos, podemos ver que professor é uma entidade, disciplina é outra. Inclusive, esse é um relacionamento binário, porque apenas duas entidades estão se relacionando. Através dos losangos, percebemos que lecionar é o relacionamento, e através das elipses, seus atributos. Do professor, temos o CPF, nome completo, formação, e da disciplina nós temos ID da disciplina, nome e carga horária. Poxa, mas por que a elipse do CPF e do ID disciplina estão pretas? Por que tem essa diferença? Então, pessoal, lembra que a gente falou anteriormente sobre a chave primária? No caso da entidade professor, o CPF é a chave primária e da disciplina, o ID disciplina, que é o seu identificador único. Partindo para a cardinalidade, nós podemos entender que um professor ele pode lecionar várias disciplinas, mas cada disciplina é ministrada, lecionada apenas por um professor. E no último exemplo, pessoal, nós temos uma situação de muitos para muitos, em que um músico ele pode tocar em várias bandas e uma banda pode ter vários músicos. Aqui a gente identifica que entidade nós temos como músico e banda, seu relacionamento é tocar. Como atributo, nós temos ali as elipses, do músico, o ID músico, nome completo, instrumento, da banda, o ID da banda, nome e o gênero. Como chave primária, da banda nós temos o ID da banda e do músico, o ID do músico. A cardinalidade nesse sentido, como a gente viu ali em cima, muitos para muitos. Um músico ele pode tocar em várias bandas e uma banda pode ter vários músicos. Esse é o fim, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!